Gostaria de saudar o Tiago, da BBI, o Carlos Silva, da Abrelp, saudar o Cátilo, da Abralatas, o Vitor, da ABIR, e o Alessandro, da Biogás. São as entidades que aqui nos ajudaram a promover este encontro que, garantido pela qualidade da presença tão expressiva de vocês, já é um sucesso. Eu vou declinar depois as demais pessoas que estão nos prestigiando aqui. Ao meu lado está aqui o deputado Marcelo Ramos, querido deputado Marcelo Ramos, que vai ser participante já do primeiro painel. Já está conosco o Bruno, do BNDES, também, a quem agradeço, que vai, em seguida, se somar à mesa. Mas, nesse instante em que agradeço a presença de todos aqui, eu queria rapidamente passar a palavra a cada uma das entidades aqui que nos ajudaram a constituir esse seminário. Por favor, Cátilo, da Abralatas. Olá, bom dia a todos. Obrigado, deputado Arnaldo, pela saudação. Em nome do deputado Arnaldo, do deputado Marcelo Ramos, eu saúdo também todos os meus colegas de outras entidades, para não alongar tanto na saudação. É um prazer para nós da Abralatas estar aqui entre amigos para discutir um tema tão importante. Esse é um trabalho da Frente Parlamentar da Economia Verde, que nós apoiamos junto com outras entidades já faz um bom tempo. E ele vem todos os anos discutindo um modelo alternativo, um modelo diferente para o Brasil, que nós acreditamos ser o ideal e necessário. Não é uma pauta de futuro, é uma pauta de presente, unir business, unir economia, junto com proteção do meio ambiente. Esse é o grande desafio que nós temos como empresas, como setores, como parlamentares, como poder público, como iniciativa privada. Acho que um exemplo de produto e um exemplo do trabalho que nós tivemos na frente, deputado, foi a apresentação do seu projeto de lei, o primeiro projeto de lei do Congresso Nacional que versa sobre ESG. 3 letrinhas tão importantes, 3 letras tão fundamentais para as empresas hoje em dia, e o projeto já parte chamando o poder público para dar exemplos. Por que não critérios ESG nas compras públicas, por exemplo? O Estado como indutor de boas práticas para a sociedade. Então, não poderia deixar de dar os parabéns, deputado, pelo trabalho, por esse projeto de lei, que é apenas um exemplo do fruto que nós estamos trabalhando e vemos desenvolvendo na frente parlamentar. Hoje, assistir com especialistas o que há de mais moderno, o que há de mais desenvolvido acerca do tema, e, junto com meus colegas da entidade, dizer que a frente parlamentar não se encerra neste evento. Ao contrário, aqui é um chamamento para a sociedade, é um chamamento para o poder público, é um chamamento para deputados estaduais, deputados federais, senadores, mesmo em época de eleição, que a gente sabe que é uma conjuntura delicada, mas é preciso não deixar o debate morrer. Eu acho que esse é o grande objetivo de hoje, né, deputado? É manter o debate vivo num tema tão importante e numa solução que aqui juntos acreditamos, unindo economia com proteção do meio ambiente. Não basta reformarmos, fazermos a reforma tributária e deixarmos livre a agressão ao planeta, ao meio ambiente, à nossa sociedade. E também não basta termos iniciativas que apenas protegem o meio ambiente, mas acabam atingindo as empresas, geração de emprego, geração de impostos, etc. Unir essas duas esferas, eu acho que é o nosso grande desafio. Então, não trago respostas, mas trago perguntas do que a gente pode fazer agora nesse segundo semestre e nos próximos anos, como frente parlamentar, para continuar o tema vivo, para continuar o tema cada vez mais caloroso e cada vez mais trazendo especialistas e parceiros para esse debate tão importante para a nossa sociedade. Então, essas são as palavras iniciais. Muito feliz por estar entre amigos aqui na Assembleia, que nos recebe muito bem aqui em São Paulo. Muito obrigado, Cátilo. Eu agradeço. O Cátilo foi modesto, nós vimos. Ele disse, não trago resposta, trago indagações. Mas a própria representatividade que tem a Abralatas, o fato de sermos campeões mundiais de reciclagem, alguns itens, como o dos alumínios, que é exatamente o que a entidade que o Cátilo preside e que representa, que são exatamente as fabricantes de embalagem em alumínio, é muito exemplar disso, além de todo o apoio que você tem nos dado.
Muito obrigado. Vitor Bica Abir. Por favor, Vitor. Obrigado, deputado Arnaldo. Bom dia para todos. É um prazer estar aqui. Cumprimento o deputado Arnaldo, um parceiro de muitas lutas, junto aqui com o Roberto Laureano da ANCAT, de resíduos sólidos, a Política Nacional de Resíduos. Também cumprimento o meu amigo deputado Marcelo Ramos, um parceiro grande do Amazonas, o Carlos, o Tiago, o Cátilo e o Alessandro aqui da mesa, também, que representam setores importantes. E fico muito contente de participar dessa discussão aqui. A ABIR representa o setor de bebidas não alcoólicas, e a gente tem como base a questão da sustentabilidade. Quando a gente pensa em água, né, nossa alma, a alma do nosso negócio, preservação que as empresas todas promovem, questão de diminuição do consumo de água. Estou vendo aqui o Bruno do BNDES, a gente tem trabalhado bastante lá no BNDES nesse tema, seja pela Coca-Cola, pela Ambev, a Heineken, as empresas que fazem parte da ABIR têm uma parceria grande nesse tema. A parte de resíduos sólidos, como eu falei, tem o Roberto aqui, o Arnaldo. Hoje esse setor é exemplo, agora com um novo termo, né, da economia circular, com embalagens cada vez mais sustentáveis, embalagens que têm conteúdo reciclado, cada vez mais crescendo as embalagens de alumínio, que esse ano batemos o recorde, né, Cátia? A parte de vidro, esse é um setor, o setor de bebidas não alcoólicas tem 97% de vidro retornável. Então, é uma embalagem que faz a logística reversa perfeita, ela vai e volta. É aquela embalagem que a gente encontra gelada sempre, que está indo e voltando, você não tem resíduos. E a parte de PET é um avanço grande, agora com conteúdo reciclado, embalagens retornáveis. Na parte de emissões, também é um grande desafio para esse setor que tem muitos pontos de venda, então você precisa de um sistema de distribuição muito grande, então tem um desafio grande de reduzir as emissões no transporte, na parte de refrigeração, mas todas as empresas, sejam as grandes, ou as médias, ou as pequenas, têm compromisso para isso. Então, quando a gente fala de ESG no setor, isso faz parte do plano de negócio e faz parte das metas do setor. Então, é muito, muito bom estar aqui discutindo isso hoje. O nosso setor, a gente trabalha num tripé muito interessante, que é informação, portfólio e inovação. Ou seja, a gente trabalha em proporcionar para o consumidor o maior número de informação possível para que ele faça as escolhas adequadas. A parte toda de portfólio, você tem cada vez mais um portfólio amplo, seja de bebidas, de embalagens, para que também ele possa fazer essa escolha adequada. E a inovação, que é o grande indutor, inclusive, da economia verde, trazendo novas tecnologias, novos sistemas, novas soluções. A gente está falando aqui do gás carbônico natural, né, Alessandro? Então, são inovações que vão surgir dentro dessa agenda de ESG. Então, a gente fica muito contente de estar podendo discutir. Acho que tem muito para aprender, para se inspirar com os casos que a gente vai escutar aqui. A gente trouxe aqui a nossa revista desse ano, o André tem ali um card, a gente vai distribuir, quem pode baixar e ler, é toda baseada, por coincidência, em ESG, do setor de bebidas não alcoólicas. Então, novamente, eu queria manifestar a minha satisfação de estar aqui, parabenizar, né, o Arnaldo, o Marcelo. Lá no Amazonas, a gente tem todo o setor de xarope, concentrado, todo refrigerante que se bebe no Brasil, o xarope vem do Amazonas, e de biodiversidade local, seja Guaraná, Açaí. E o deputado Marcelo Ramos é um grande defensor desse modelo de desenvolvimento regional lá no Amazonas, que é bem, né, discutido, tudo mais, a Zona Franca, mas é fundamental para a sustentabilidade da floresta. Hoje, o estado do Amazonas tem 97% da cobertura vegetal preservada. Então, ESG também como foco e como prioridade, seja de Guaraná, ou seja de geração de emprego e renda dentro do estado. Então, eu queria agradecer aí o espaço, deputado Arnaldo, parabenizar pela liderança na frente, né, da economia verde e desejar um bom dia aí de discussões e de inspirações. Obrigado. Muito obrigado, Vitor Bica. Todos nós que estamos nesse setor há um bom tempo, da reciclagem, da destinação adequada dos resíduos, sabemos que há uma história, né? E nessa história o Vitor Bica sempre teve um grande protagonismo, eu lhe agradeço. Durante muito tempo, ele que é um executivo da Coca-Cola, agora dirige a ABIR, e anteriormente foi, durante muito tempo, coordenador do SEMPRE, Compromisso Empresarial com a Reciclagem
e nessa condição foi um grande parceiro nosso, meu e de vários parlamentares, para que eu pudesse ali conduzir, como aconteceu, tempo faz, viu, Mariana? 12 anos atrás, quando nós aprovamos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E foi pessoas queridas como o Vitor, como o Roberto. Roberto, fica de pé aí que eu quero pedir uma salva de palmas para você, que dirige a Associação Nacional de Catadores, o Roberto, que faz um trabalho extraordinário aí nesse sentido. Muito obrigado, Roberto. Mas a reunião não começou no momento que nós sentamos aqui. Ela foi intensa ali no café, né? As pessoas conversando, interagindo, e aí já surgiu a conversa do CO2, né? Não é isso, Alessandro? Na biogás. Conta aí, Alessandro. Alessandro, nosso querido Alessandro, presidente da Biogás, por favor. Obrigado, deputado Arnaldo, obrigado, deputado Marcelo Ramos, obrigado, meus colegas da FEBRER, obrigado às outras associações. A biogás ele é transversal, né? Ele está em todas as... Ele pode descarbonizar o agro, ele pode descarbonizar a indústria, ele pode substituir diesel, GLP, gás natural, fazer hidrogênio verde, fazer amônia verde, a metanol verde. Tudo aquilo que você pode fazer com gás natural, a gente pode fazer com biogás. A brincadeira aqui é que a gente pode, inclusive, parar de tomar CO2 fóssil na Coca-Cola, né? Porque a brincadeira, não precisa gravar, é só tirar da tegueira. Mas o Brasil tem o maior potencial de produção de biogás inexplorado do mundo, combustível avançado, celulose com carbono neutro. Podemos substituir 70% do diesel consumido no Brasil, 5 vezes o GLP, 100% do gás natural. A escala é gigantesca, especialmente no estado de São Paulo, por isso é uma honra estar dentro dessa casa, também a Alesp. Somos a base daquilo que foi carinhosamente apelidado de pré-sal caipira. O deputado Arnaldo apoiou muito com o PL 3865 a criação de um marco legal para o biogás no Brasil. Agradecemos muito. Vamos, depois desses tempos um pouco mais atribulados, vamos retomar ativamente essa articulação para aprovar isso que é tão importante para o Brasil. A gente nos propomos, junto com esse marco legal, a descarbonizar com redução de custo. E é isso que a gente vê numa pauta de contratação de ESG, né? ESG nada mais é que eficiência, né? É eficiência na parte ambiental, é eficiência na parte social, é fazer mais com menos, de maneira sustentável no longo prazo. E trazer esse ângulo para a contratação pública é essencial. Nós temos um caso interessante, no caso do diesel, né? Na frota pública. O lixo gerado na cidade de São Paulo poderia substituir 100% do diesel dos ônibus da cidade de São Paulo. Então, o nosso lixo poderia transformar toda a nossa pegada num combustível carbono neutro, com redutor de custo e previsibilidade de preço. E a cidade de São Paulo não consegue contratar um combustível que não seja diesel, né? Cadê o subsídio para o renovável? Eu acho que é o subsídio para o fóssil nesse caso, né? A gente não consegue contratar por diversos motivos. Então, você trazer esse ângulo só para nos colocar na mesma base, né? Então, acho que eu agradeço, eu acho que isso vale até para as contratações de energia daí também, né, deputado? Eu acho que a gente queria, como biogás, como gás natural renovável, participar dos leilões de gás natural. E acabamos competindo com carvão natural, com carvão. Tudo bem, a gente é o mesmo combustível que o gás natural, mas a gente está competindo com o carvão. Mas a gente chega lá ainda, já foi um avanço. Então, acho que é essencial trazer esse ângulo de diferenciação da questão ESG. Parabéns, deputado, conte com a biogás, conte com a indústria, só o começo. Muito obrigado, Alessandro. Todos nós sabemos do momento extraordinário que nós vivemos. O Brasil, na última Conferência Mundial das Partes, não só firmou compromissos, mas o Brasil aderiu a uma proposta que foi, então, comandada pelos Estados Unidos, com um foco, estou olhando para o embaixador José Carlinhos aqui, que participou proativamente desse momento, que é o compromisso com, particularmente, a questão de emissão de metano, né?
30%. E, à luz disso, nós estamos desenvolvendo um programa de biometano. Esse projeto referido pelo Alessandro, que eu tive o privilégio de ser autor, foi inspirado exatamente em entidades como a Biogás, que nos ajudaram e que nós queremos estabelecer isso, fazer com que a fronteira do biogás e do biometano possa ser ampliada e rapidamente implementada aí no país. Tiago Falda, a BBI, por favor, Tiago, também uma das entidades que nos ajudaram aqui na promoção desse evento, agradecemos mais uma vez. Bom dia, deputado. Um prazer enorme estar participando de mais um evento, mais uma reunião, né, de uma frente parlamentar, dessa vez em São Paulo, né? A gente sempre participa junto dos eventos em Brasília. Pela primeira vez, estou no quintal da minha casa aqui. E, bom, então eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar, né, o anfitrião do evento, o deputado Arnaldo Jardim, o deputado Marcelo Ramos e os colegas das associações da Abralatas, a BIR, a Biogás e a Abrelp, e cumprimentar todas as nossas associadas que vieram prestigiar o evento e sempre nos apoiam. Tá? A BBI, para quem não conhece, é uma associação que representa empresas que investem no desenvolvimento de tecnologias inovadoras aplicadas a recursos biológicos e renováveis para geração de desenvolvimento econômico e benefícios ambientais e sociais coletivos. E eu costumo dizer que a BBI não é uma associação setorial, porque nós temos empresas dos mais diversos setores, né? Então, nós somos uma associação que eu posso dizer que é multissetorial. A gente representa desde o setor de plástico, de papel e celulose, o setor de biocombustíveis, de bioquímicos, né? de cosméticos, enfim. E o que coloca essas empresas na mesma mesa não são os problemas setoriais, não é a representação setorial, mas sim a necessidade de se criar um ambiente institucional favorável ao desenvolvimento da bioinovação no Brasil. Então, essa é a BBI. E, para falar em bioinovação, em bioeconomia, né, não tem como não se falar da pauta ESG, tema do evento de hoje. Tá? Acho que desde 2004, se não me engano, deputado, que foi quando foi cunhado o termo ESG, né, se não me engano, foi no documento do Pacto Global, onde se tem a primeira vez, né, que o tema é desenhado, colocado, e os conceitos vêm se desenvolvendo ao longo desses anos. A gente tem aí, nos últimos 4, 5 anos, claramente o desenvolvimento de métricas que permitem quantificar os impactos e riscos das atividades econômicas ao meio ambiente. E eu falo de impactos positivos e negativos. Métrica, eu vou falar apenas uma métrica como exemplo. Temos aqui o deputado Marcelo Ramos, a quantificação dos gases, de emissões de gases de efeito estufa. Quantificação essa que permite mensurar, então, os impactos das atividades econômicas e, a partir de então, começa-se a valorizar, né, se permite valorizar as tecnologias com baixa emissão, as tecnologias que trazem benefícios para o meio ambiente e que trazem, então, benefício social e econômico. Deputado, gostaria de parabenizá-lo pelo projeto de lei recentemente protocolado, um projeto de lei que prevê, então, que faz... É um projeto curto, é um projeto que não tem ele mais modifica outras legislações do que traz um texto novo, mas coloca o conceito de ESG na agenda do Congresso Nacional e o Estado como um indutor dessa pauta. Então, parabéns, eu acho que o momento é mais do que oportuno. Parabenizo também o deputado Marcelo Ramos por todo o esforço no PL do carbono, no desenvolvimento e na aprovação desse PL. A gente vem acompanhando de longe todo o esforço realizado. Eu acho que temos aqui dois grandes representantes da agenda ambiental no Congresso Nacional, agenda da qual a BBI se orgulha imensamente de colaborar e ajudar a desenvolver. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. Você fez um resumo que é absolutamente objetivo e, mais do que isso, ele eu sou um testemunho, eu tenho um testemunho a dar sobre a iniciativa que vocês têm tido junto a nós do Congresso, sustentando as atividades da Frente Parlamentar da Bioeconomia,
onde a BBI tem tido essa atividade tão importante aí. Muito obrigado. Encerrando esse pronunciamento das entidades aqui na abertura, quero ouvir com muita alegria o Carlos Silva, da Abrelp, que, além de dirigir a Abrelp, para nosso orgulho, é o brasileiro que dirige a ISVA, entidade mundial do setor de limpeza pública, de gestão de resíduos. Um orgulho tê-lo como brasileiro a presidir a ISVA, meu caro Carlos Silva. Bom dia a todos, muito obrigado, deputado Arnaldo Jardim. Quero cumprimentar também o deputado Marcelo Ramos aqui conosco e todos os representantes das entidades que nos acompanham e que apoiam esse evento, que eu entendo da maior importância, deputado Arnaldo Jardim, como um marco de revigoração da frente da economia verde. Nós estamos num momento em que o mundo discute quais são os passos adequados para o nosso futuro, para termos condições de continuar habitando esse planeta. E, por onde eu passo, eu tenho ouvido que o único caminho possível é através da economia verde, ou, como alguns falam, da economia de baixo carbono, ou da economia circular, enfim, independentemente do termo que se escolha, o que nós estamos falando é justamente de desenvolver novas práticas. Nós estamos falando de desenvolver novas operações, novas dinâmicas, com vistas a reduzir os impactos na extração de recursos naturais, a reduzir as nossas emissões e a minimizar ou mitigar, eliminar a poluição. Esses três temas, deputado, já nos dizeres aí que vem sendo colocado pelas Nações Unidas, compõem aquilo que eles estão chamando, que se está chamando da tripla crise planetária, que é justamente a escassez de recursos naturais e perda da biodiversidade, a questão das mudanças climáticas e a questão da poluição. E tudo isso nós conseguimos encaixar neste contexto de uma frente da economia verde, numa ação da economia verde. Então, para nós é um grande orgulho estarmos aqui, podemos ouvir de tão ilustres convidados quais são os passos que podemos dar nessa caminhada juntos. E, deputado Arnaldo Jardim, o senhor já trouxe o embrião de tudo isso quando foi o relator da nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, e eu não canso de dizer isso, não é só uma política de resíduos, não é só gestão de resíduos, mas sim pontuar justamente os passos ou os parâmetros iniciais do que seria uma economia circular, na qual nós acreditamos que a gestão de resíduos ocupa um papel central, ocupa um papel fundamental, podendo auxiliar desde o momento do design, da montagem dos produtos, da sua circularidade e o seu retorno como um recurso. E, por fim, deputado, para nós da Abrelp é um grande orgulho estarmos aqui nessa oportunidade, também junto com com todos esses participantes da mais alta representatividade, para fazermos a entrega da primeira edição do Prêmio Futuro Circular no âmbito da Frente Parlamentar da Economia Verde, para o qual eu agradeço novamente o apoio da Câmara dos Deputados, representada nas pessoas do deputado Arnaldo Jardim e deputado Marcelo Gamos, e de todas as entidades aqui conosco que apoiam essa agenda, que, novamente, é a única agenda possível para o nosso futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos, mais uma vez. O Carlos me dá até o gancho para apresentar qual vai ser a nossa dinâmica. Agora, depois de ouvirmos com muita alegria as entidades aqui que nos ajudaram à organização deste momento, nós teremos dois painéis, todos os debatedores já estão aqui, né? O deputado Marcelo Ramos e o nosso diretor do BNDES, Bruno Lakowski, que está aqui conosco, o nosso querido embaixador José Carlos, dirigente do IBA, e a Mariana está conosco aqui também. O José Carlos e a Mariana vão ser no segundo momento. Agora nós vamos ter o momento do painel inicial e, ao final, a entrega dos prêmios, como
já mencionou oportunamente o nosso querido Carlos Silva. Eu quero agradecer às entidades que aqui estão, pedir que permaneça aqui na mesa o nosso querido Marcelo Ramos, deputado, e convidar, então, ao diretor Bruno Lakowski, do nosso BNDES, que venha se somar conosco. Por favor, Bruno. Enquanto nos ajeitamos aqui, agradecendo desde já aos nossos dois expositores, debatedores aqui, eu menciono a presença aqui da Invest São Paulo, um órgão tão importante nosso aqui, de fomento também ao investimento aqui no estado de São Paulo, que está aqui representado. Quero, na figura da Luciana Filgueiras, muito obrigado, Luciana, mencionar o Inesfa, que está aqui, entidade que reúne as recicladoras, que tem um papel importante aí na cadeia. Agradecer ao Paulo de Tarso Petroni, do Serve Brasil. Cadê o Paulo de Tarso? Eu mencionei aqui, mas eu não tinha visto, estava realmente querendo achar. E há dois parlamentares que estão aqui representados, para nossa alegria aqui. A Renata, que representa o deputado Vinícius Carvalho, que lá na nossa Câmara dos Deputados dirige a Frente Parlamentar de Apoio às Recicladoras. Muito obrigado. E o representante da deputada Janaína Pascoal, que está conosco aqui também. Agradeço pela presença. Ao longo do momento, nós vamos citar outras entidades que estão. A Marta da Eu Reciclo, Marta, tá? Muito obrigado a você, a representação da Eu Reciclo, que estão aqui conosco. Mencionaremos outros aí com o auxílio da nossa equipe aqui, desde já agradecendo muito ao Guilherme, a Simone, a Emiliana, ao Cristiano, aqui da liderança do Cidadania na Câmara, que tem nos auxiliado. Nesse primeiro painel, a oportunidade muito bacana que teremos de ter aqui o nosso Marcelo Ramos. O Marcelo Ramos é um parlamentar que se destaca na Câmara dos Deputados, teve uma participação decisiva em momentos de debate na Câmara, tá certo? Dirigiu muitas vezes sessões nossas no Congresso Nacional, memoráveis, sessões em que debatemos projetos estratégicos, debatemos vetos do Executivo, e o Marcelo foi muito ativo nesse momento, e o Marcelo tem para nós uma questão muito valiosa, todos nós sabemos, porque todo esse debate sobre a economia circular, sobre o futuro, passa muito pela regulação de um mercado de carbono, né? E o Marcelo tem o projeto, que é o projeto mais avançado, mais elaborado, sobre a questão de crédito de carbono. Nós queríamos muito, Marcelo, que você nos ajudasse a ver esse diálogo do crédito de carbono com aquilo que é a nossa pauta aqui, mais precisa de ESG. Tudo a ver, né? Mas que você nos ajudasse a fazer essa reflexão, nos contasse um pouco, com a vinda do decreto, como é que isso interferiu na sua avaliação, na tramitação do projeto de lei, bem objetivamente, quais são as dificuldades que o projeto tem sentido, para que a gente possa, de uma forma conjunta, nós aqui da Frente da Economia Verde, as demais entidades aqui representadas, estarmos irmanados nesse esforço para que o projeto possa avançar. E o querido Bruno Lakowski, a quem agradeço, saudando a diretoria do BNDES. O BNDES tem tido um papel. Eu, se fosse mencionar dois órgãos do governo federal, eu mencionaria o BNDES e mencionaria o Banco Central, onde nós, tanto pelo Montesano, presidente do Banco do BNDES, tem incorporado esses princípios naquilo que é a dinâmica e o papel que tem o BNDES na economia nacional, como, de outro lado, também temos que reconhecer, num seminário anterior organizado por nós, esteve conosco o doutor Roberto Campos Neto, tá certo? Onde tem sido uma pessoa muito atenta a essa questão, eu chamaria das finanças verdes, das moedas verdes, né? Estimulando que este seja um critério incorporado em todo o processo
aí de mercado de capitais, de investimento, de ações do setor financeiro aí. Então, os convidaram um pouco a dar esse olhar. Foi mencionado no início, eu tive oportunidade, apresentei o projeto de lei 1817, agora, semana passada, e ele, basicamente, ele propõe que os critérios de ESG, que já estão sendo praticados pelas empresas, já são normas em várias instituições, que ele pudesse ser também normatizado dentro do setor público. O Cátilo mencionou na sua fala inicial, se o Estado usa, por exemplo, o seu poder de compra, que é imenso, e é orientado por esse princípio, isso já poderá ser um impacto virtuoso de uma forma muito significativa. E nós adiantamos aí premissas para que, de uma forma realmente profunda, incorporada, possam os princípios de ESG orientar políticas públicas. Na lei, no projeto apresentado, nós mexemos na política nacional de meio ambiente. Por isso que o Tiago se referiu. Olha, o projeto é até singelo, mas ele mexe em algumas outras instrumentos legislativos que podem causar esse impacto redobrado. Então, o projeto mexe na Política Nacional de Resíduos para instituir relatórios de auditoria ambiental de uma forma mais precisa. Mexe na lei de licitações, para que esses princípios possam ser incorporados nas compras públicas, como eu mencionei, mas na contratação de serviços, de uma forma geral. Não só naquilo que adquire o Estado, mas naquilo que contrata para que terceiros possam fazer. E também naquilo que são princípios para cada uma das empresas vinculadas dentro do setor público. É isso que o nosso projeto basicamente mexe, ou seja, incorpora os princípios da economia circular. Com muita alegria, passo então ao nosso primeiro expositor, o nosso querido Marcelo Ramos. Por favor, Marcelo. Bem, bom dia a todos e a todas. Eu quero primeiro dizer da minha alegria de dividir esse momento com o Arnaldo. Fiz questão de vir da minha Manaus, lá do Amazonas, aqui para São Paulo e daqui para Brasília, pela relevância que tem o Arnaldo nesse tema e pela importância que nós temos de prestigiar iniciativas como essa e o mandato do deputado Arnaldo Jardim, que é tão relevante para os interesses maiores do país, e, em especial, para a minha região, que é uma região que depende muito da consolidação de políticas ambientais no nosso país e de reconhecimento do valor econômico que tem a preservação da floresta. Então, eu quero agradecer o convite, Arnaldo, dizer que, para mim, é um orgulho dividir esse momento aqui com você. Mas eu vou tentar recortar essa conexão da ideia de ESG com dois temas, com o mercado de carbono e com o projeto que nós estamos terminando o texto dele, que é a ideia de constituir uma lei da floresta amazônica, uma lei do bioma Amazônia, não com a pegada de fiscalização e controle, porque isso já está bem resolvido no Código Ambiental, mas com uma pegada de criar um marco regulatório que dê segurança jurídica para projetos sustentáveis de bioeconomia na Amazônia. Então, eu vou dividir a minha fala nesses dois aspectos, tentando fazer a conexão deles com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pelo Pacto Global da ONU. E, obviamente, partindo da ideia de ESG, que é o que se propõe aqui o seminário, de novas práticas ambientais, sociais e de governanças, que decorrem do Pacto Global de 2004, como consequência dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis definidos pela ONU. Diante disso, parece-me, assim como eu falarei em relação ao mercado de carbono, que a ideia de ESG deixou de ser uma opção. Ela é uma imposição por dois aspectos. Por um aspecto ambiental, porque nós precisamos entregar um planeta habitável para as próximas gerações, e por um aspecto econômico,
porque cada vez mais ela vai se tornar mecanismo de competitividade e ela vai se tornar mecanismo de agregar valor às empresas no nosso país e no mundo. Dito isso, eu começo relacionando o mercado de carbono com o objetivo 13 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a ação contra a mudança do clima. Mercado de carbono, regulamentar o mercado de carbono tem relação direta com isso. E inicio essa fala sobre o mercado de carbono, que no nosso país está em processo de consolidação através de um projeto de lei de minha autoria, projeto de lei número 528, que avançou bastante, teve a urgência aprovada, teve um relatório que era, salvo pontos que seriam discutidos em destaques, em emendas, era praticamente um consenso, com o apoio da CNI, com o apoio da coalizão, com o apoio da CNA, com o apoio de setores que, no primeiro momento, resistiram, mas que, num processo de diálogo e de construção de um texto equilibrado, porque texto bom é texto possível, é texto que tem voto para ser aprovado, nós tínhamos um acordo que fez com que a urgência fosse aprovada por unanimidade no plenário da Câmara dos Deputados. E, depois disso, nós tivemos uma série de problemas no processo legislativo, que eu vou tratar numa segunda etapa. Mas, da mesma forma que práticas de ESG vão deixando de ser uma opção e passando a ser uma condição, uma imposição para que as empresas se estabeleçam e se consolidem no mercado, a necessidade de regulamentar o mercado de crédito de carbono deixou de ser uma opção para os países e passou a ser uma condição, uma imposição. Por aspectos ambientais, e novamente eu resgato a ideia da necessidade que precisa ser repetida reiteradamente para que a nossa geração tenha consciência da responsabilidade que nós temos de entregar um planeta habitável para as próximas gerações, e talvez até para as nossas, diante de tantas tragédias que a gente tem acompanhado por conta das mudanças climáticas no mundo e, em especial, aqui no nosso país. Mas, cada vez mais, nós vamos ter as práticas de redução de emissões como condição de consumo, com um ganho em escala de consciência do consumidor e de escolha pelo produto que opta por redução de emissões, cada vez mais como condição para a inserção no mercado internacional, e a União Europeia já sinaliza com a implantação de uma taxa de carbono, e, portanto, nós que somos um país essencialmente exportador de commodities, vamos, em determinado momento, ter que fazer uma escolha. Se nós vamos reduzir as nossas emissões internamente, criando um mecanismo de compensação, ou se nós vamos pagar taxas para que os nossos produtos entrem em outros mercados. Me parece que é absolutamente mais racional, do ponto de vista civilizatório e do ponto de vista econômico, nós criarmos mecanismos em que nós tenhamos uma autodisciplina, uma autorredução das nossas emissões. Portanto, isso tem uma relação direta também com a inserção do Brasil nesse mercado competitivo global e internacional. Se nós não regulamentarmos o nosso mercado de carbono, nós vamos ter cada vez mais barreiras para as possibilidades de importação do nosso país. E aí, ganhos correlatos. Hoje, a Bovespa, a Nasdaq, já valorizam as ações com base na capacidade das empresas de demonstrarem políticas de redução de emissões. Então, nós estamos falando também na valorização interna das empresas. E nós vamos chegar num tempo, e o projeto de lei do deputado Arnaldo Jardim sinaliza isso, do Estado como indutor dessas políticas. E nós vamos chegar num tempo, e é bom ouvir o BNDES, em que o acesso ao crédito condicionado ou calibrado com os compromissos de redução de emissão. Então, não é um problema meramente ambiental.
deixou de ser um debate ambiental. É essencialmente um debate econômico, de que forma o Brasil vai se inserir nessa economia global. Por isso, adiar a regulamentação do mercado interno de carbono no nosso país é adiar a inserção do Brasil nesse mercado global. Mais ainda, quando na COP houve a opção por uma regulamentação do mercado internacional de crédito de carbono, em que o mundo discute hoje mecanismos de certificação, de reconhecimento global, e nós estamos fora dessas discussões, porque objetivamente não fizemos o nosso dever de casa de regulamentar o nosso mercado interno. Dito isso, que é uma questão mais conceitual, eu parto para o processo legislativo em si e os entraves e dificuldades que foram estabelecidos no decorrer dele. Eu defini uma estratégia para apresentar esse projeto, Arnaldo, que foi não conversar com ninguém. Porque esse é um tema que, se você tentar construir o consenso para apresentar o projeto, você não apresenta nunca. Porque cada um tem na sua cabeça e na sua concepção, cada setor tem uma ideia de regulamentação do mercado de carbono. Mas me parecia lá atrás que existia um aspecto que era transversal, que era a ideia de adotar no Brasil um mecanismo de cap and trade. De tradução simplória, quem emite mais precisa compensar quem comprando crédito ou reduzindo as emissões, e quem emite menos do que a meta gera crédito nessa diferença entre o que poderia emitir e o que efetivamente emitiu. Me parece que esse é o modelo mais consolidado, mais equilibrado e que mais estimula os mecanismos de redução de emissão. Então, a partir desse núcleo do projeto, eu apresentei o projeto de lei e dei um susto em todo mundo, porque aprovei o projeto de lei na primeira Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e isso atraiu todos os holofotes e todos os setores econômicos para esse debate, com o compromisso de, na Comissão de Meio Ambiente, nós travarmos esse debate mais setorial e fazermos os ajustes finos e necessários para que o texto fosse um texto com o máximo de apoio possível. E nós conseguimos cumprir essa tarefa. Havia uma expectativa de votar antes da COP, nós votamos a urgência durante a COP, havia uma expectativa de votar durante a COP o texto. A deputada Carla Zambelli, e eu preciso fazer justiça, tem sido absolutamente sensível nesse processo de diálogo. Nós chegamos a um texto que, obviamente, não era unanimidade, mas era um texto em que todos concordavam em votar. Setores fariam destaques, emendas, mas todos concordavam que aquele texto fosse levado à votação. E nós fomos surpreendidos quando, na reunião de líderes que trataria da data para pautar a matéria, surgiu um texto influenciado pelo Ministério da Economia e pelo Ministério do Meio Ambiente, que era completamente diferente do texto que tinha ali um acordo mínimo em torno dele. E as diferenças, essencialmente, era a retirada do mecanismo de cap and trade e a criação de um mecanismo em que quem optasse por redução de emissões, por emitir abaixo da meta, não teria nenhum ganho com isso, porque todas as sobreemissões acima da meta teriam que ser compensadas com créditos do mercado voluntário. Então, era muito mais um sistema de registro e um mecanismo de sobrevalorização dos créditos do mercado voluntário do que mesmo um mercado regulado de crédito de carbono. E os discursos que justificavam isso eram surreais, eram absolutamente insustentáveis, porque o discurso que sustentava isso, Arnaldo, era o seguinte: não, as grandes corporações já fazem redução de emissões e as pequenas empresas não. Diante disso, você vai ter grandes empresas emitindo créditos e pequenas empresas tendo que comprar crédito. Isso é uma justificativa absolutamente insustentável, até porque a primeira alternativa não é comprar crédito, a primeira alternativa é reduzir emissões por parâmetros determinados. Primeiro, por isso. E segundo, porque nós temos hoje um mecanismo de competitividade
absolutamente injusto, em que quem reduz as suas emissões e tem um sobrecusto operacional de produtividade para isso, é menos competitivo do que quem não reduz. A União Europeia está resolvendo isso, estabelecendo uma taxa. Olha, se eu estou obrigando aqui o meu mercado interno a reduzir, eu não vou deixar quem não reduzir a entrar aqui sem pagar um pedágio. E nós estamos fazendo o inverso. O inverso, nós estamos dando com maior competitividade para quem não reduz emissões. Então, isso contaminou o debate. Eu deixei claro que aquele texto não era possível de votação, e acabou que o Ministério do Meio Ambiente, que tem sido, eu vou dizer da minha forma simples, tem sido um atrapalhador desse processo, atrapalha o que pode esse processo de regulamentação do mercado de carbono, optou pela publicação de um decreto. O decreto tem dois aspectos, um técnico e um político. Primeiro, decreto regulamenta a norma, regulamenta a lei. Como é que você tem um decreto regulamentador de uma lei que não existe? Obviamente que aquilo ali não tem cabimento. Para o ministro querer regulamentar o mercado de carbono, ele tem que deixar de ser ministro, se filiar num partido, disputar uma eleição, ganhar, virar deputado, formar a maioria e aprovar um projeto de lei. Ele não pode regulamentar uma lei que não existe. O limite do decreto é a regulamentação. Mas quando você vai no conteúdo do decreto, ele é verbalizado como um decreto de regulamentação do mercado de carbono, mas ele não tem nada a ver com regulamentação do mercado de carbono. Ele é um simples sistema de registro de emissões, sem nenhuma obrigatoriedade para ninguém, sem estabelecimento de limites de emissões para ninguém, sem mecanismo de compensação para ninguém. Então, aquilo ali, desculpem, não adianta ir no cartório e batizar um elefante com o nome de gato. Ele não vai virar gato, ele continua sendo um elefante. Então, aquilo ali é um sistema de registro de emissões e não um decreto que regulamente o mercado de crédito de carbono no Brasil. Depois de muito diálogo, a deputada Carla Zambelli apresentou um novo relatório, que é um relatório aquém daquele relatório anterior, que tinha um consenso maior em torno dele, mas é um relatório que resgatou o núcleo, que era o mecanismo de cap and trade. Esse relatório está lá com um compromisso de emendar, destacar, mudar o texto no Senado, mas há um acordo para que ele seja votado. E agora, o que impede a votação é simplesmente o presidente da Câmara não pautar. Hoje tem um acordo dos partidos, não é um acordo total no texto, o texto vai ser debatido, mas há um acordo em torno do núcleo do texto para que a gente vote a matéria, e eu acho que vale a pena um processo de mobilização para que o presidente Arthur Lira possa pautar essa matéria, que, como eu disse, é urgente para o nosso país. Dito isso, eu caminho para a segunda pauta, para não me alongar demais, que tem conexão com 3 outros dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O objetivo 1, que é o objetivo de erradicação da pobreza, o objetivo 2, que é o objetivo Fome Zero, e o objetivo 10, que é o objetivo de redução de desigualdades. A Constituição Federal, ela constitucionalizou 3 biomas: a Mata Atlântica, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal e a Floresta Amazônica. A Mata Atlântica tem a sua lei específica, a Lei da Mata Atlântica, que faz um recorte desse bioma nas questões de fiscalização, controle e governança. O Pantanal tem um projeto de lei em tramitação. E a Amazônia, que não, por eu ser um homem do Amazonas, que é o bioma mais significativo, mais relevante do nosso país, ela não tem nenhum projeto em tramitação. Nós estamos concluindo, eu inclusive saio daqui, vou reunir com o escritório aqui que me assessora nisso, o que nós chamamos da Lei do Bioma Amazônia. Por que nós estamos discutindo uma lei do bioma Amazônia? Nós temos um vazio do Estado brasileiro na Amazônia. A morte do Bruno e do Dom acabou acendendo luzes sobre isso.
ali no Vale do Javari, em Atalaia do Norte, não falta só segurança, ali falta Brasil, falta Estado. Nós estamos falando, essa cidade tem o terceiro pior IDH do Brasil, Ana. O terceiro pior IDH do Brasil é a cidade de Atalaia do Norte. Então, nós temos na Amazônia um vazio do Estado brasileiro. A preservação da Amazônia tem relação com fiscalização e controle. Isso, na minha opinião, está bem resolvido no Código Florestal. Tem uma relação com governança. Isso está mal resolvido com o desmonte dos órgãos de fiscalização e controle, IBAMA, ICMBio e tudo mais. E isso, do ponto de vista legislativo, tem uma parte que é policial. No entanto, se nós tivermos governança, fiscalização e controle, atividade policial para preservar a Amazônia, mas não tivermos mecanismos de, a partir da preservação da floresta, gerar renda para combater a pobreza no estado que tem o maior percentual de fome do Brasil, nada disso vai funcionar pelo instinto de sobrevivência do homem. Portanto, nós precisamos agregar a essa fiscalização e controle, governança e atividade de controle policial, um mecanismo econômico de geração de renda para as populações tradicionais que ocupam a floresta. Mercado de crédito de carbono é uma alternativa, investimentos na área de bioeconomia é uma alternativa, mas nós não temos um arcabouço regulatório que dê segurança jurídica e que ofereça estímulos para projetos nesses setores. Então, diante disso, a ideia da lei do bioma Amazônia é a ideia de uma pegada meramente econômica, de garantir sustentabilidade, de garantir um marco regulatório para projetos sustentáveis que gerem riqueza, que gerem renda na Amazônia. A gente fala muito de bioeconomia, mas o nosso investimento do Estado brasileiro em pesquisa aplicada em bioeconomia beira zero. Como se você tirasse algo da floresta e colocasse diretamente na gôndola do supermercado ou na prateleira da drogaria. Se isso não dependesse de pesquisa aplicada, de escala, de planejamento, de reestruturação logística. Eu quero concluir, Arnaldo, citando um exemplo, e um exemplo que me permite falar de Zona Franca, que é o modelo de desenvolvimento que tem lá, muito criticado e muito atacado. Muitas pessoas dizem, mas a Amazônia tem que ter uma indústria vocacionada da Amazônia, uma bioindústria. Vocês devem já ter visto aqui essa nova linha de produtos cosméticos da Natura, que são sabonetes. Ele vem numa caixinha e é sabonete de açaí, de buriti, de bacuri e de uma outra fruta regional. Eu chamei a Natura lá na Câmara para entender a logística daquilo ali. Eles vão de avião até uma cidade chamada Carauari, depois eles pegam 4 horas numa lancha rápida até uma comunidade rural, vão lá buscar o insumo, trazem de volta para Carauari, levam para Manaus, embarcam para cá para produzir aqui em São Paulo. A irracionalidade logística é tão ou maior do que levar coisa daqui para produzir moto lá. Mas a gente só critica a irracionalidade logística de levar para lá. Por que isso? Porque tudo que é produzido na Zona Franca depende de um PPB, de um processo produtivo básico. E não tem PPB de cosméticos. Não tem PPB de sabonete. Não pode fabricar sabonete lá. Quer dizer, pode, mas sem os incentivos da Zona Franca de Manaus. Então, nós temos defendendo uma tese que vai estar dentro desse arcabouço da lei do bioma Amazônia, de que, quando você tiver um produto com preponderância de matéria-prima regional, você não precisará do PPB, porque está garantido o mecanismo de nacionalização através da preponderância da matéria-prima regional. Mas a conclusão dessa minha fala é nós percebermos que, dentro dessa lógica de preservação, em especial no bioma Amazônia, nós precisamos incluir uma responsabilidade econômica com as populações que ali ocupam e que hoje vivem
na extrema miséria. Muito obrigado pela oportunidade. Uma alegria estar aqui com você, Arnaldo. Muito obrigado, Marcelo. Bem, o Marcelo falou um pouco além do tempo, porque falou de muita coisa. Não, mas foi ótimo. Substantivo. O interesse é evidente de todos aqui e nos deu um privilégio. Adiantou, não sei se você já tinha comunicado em algum outro local, mas está nos premiando com esse anúncio dessa iniciativa da Lei da Floresta Amazônica. Parabéns, antecipadamente. Queremos ver o texto. Você adiantou alguns pontos aqui, relevantes, mas eu tenho certeza que será um marco, será uma referência. Não há como o Brasil tratar a questão ambiental sem ter um tratamento adequado ao bioma amazônico, né? E aos outros também, mas pelo destaque, pela relevância internacional. Então, muito bom vê-lo como legítimo representante da região e dessas teses, tendo esse protagonismo aí. Obrigado também pela abordagem que você deu à questão do crédito de carbono, que, sem dúvida, vai ser merecedor aqui do debate, do pronunciamento de todos aqui. Muito obrigado, viu, Marcelo? Uma alegria, então, ouvirmos agora o Bruno Lakovski, do nosso BNDES. Muito obrigado, Bruno, por ter vindo. Obrigado por estar conosco. Bom dia a todos, a todas. Parabenizar o deputado Arnaldo Jardim pelo seminário. Super importante, isso aqui faz parte, né, desse processo aqui de entendimento, de aculturação, né, para essa economia verde. Deputado Marcelo Ramos, coincidentemente eu voltei de Manaus no fim de semana. A gente teve um encontro dos bancos de desenvolvimento do IDFC do mundo, então já teve, né, um banho, né, de Amazônia. Pena que foi poucos dias, foram 2 dias e meio, mas muito interessante. Também cumprimentar o embaixador, a Mariana, prazer estar aqui. Eu, ouvindo o deputado, até mudei aqui algumas coisas que eu pensei em comentar. Eu vou dividir a minha fala em 2 blocos. Falar um pouco de Brasil e aí sim falar de BNDES. E vou começar talvez pelo final, né? A gente fala muito do custo Brasil. A economia verde é o bônus Brasil. A gente tem uma oportunidade gigante de, dessa vez, a gente liderar a agenda, ser protagonista da agenda. O Brasil tem 85% da sua matriz elétrica renovável. Acho que 50% da sua matriz de energia renovável. Mesmo em mobilidade urbana, 25% da matriz brasileira é renovável, o que nos coloca numa posição única frente às demais nações do mundo. Depois eu vou falar um pouquinho, deputado, sobre o tema aqui, Europa, Brasil, que eu acho que é uma discussão central, estratégica para o país. A gente tem desenvolvimentos, né, muito claros, né, em inovações tecnológicas no hidrogênio verde, no eólico offshore. Tem muita coisa acontecendo e, obviamente, o BNDES está embarcado nesse processo, até que, Alessandro, com o biogás, né, temos discutido bastante sobre isso. Saindo dessa visão do custo Brasil para o bônus Brasil, algumas das perguntas, né? O que a gente faz para, de fato, embarcar e liderar esse processo? Quero pegar um ponto aqui que o deputado falou mais uma vez, que é o tema aqui do carbono, mas o carbono sem o PSA, sem o pagamento por serviços ambientais, não fica de pé. Essa história a gente tem que amarrar melhor, porque, inclusive, né, eu tenho estudado bastante, um pouco de contexto para vocês, eu cuido da BNDESPAR, que é o braço de investimentos do BNDES. Também dos fundos garantidores, enfim, algumas áreas importantes e que, de alguma forma, embarcaram, né, nessa transição para a economia verde. Quando a gente precifica, né, crédito carbono, tem uma série de componentes, né? O crédito carbono em si, a questão brasileira é um crédito carbono mais biológico, né? Vou comentar um pouquinho mais sobre isso. As caracterizações dos grandes certificadores, a Verra, o Gold Standard, enfim, um conjunto, né, de classificadores, de validadores desse crédito de carbono, eles olham, né, e essa é uma coisa muito brasileira, não só
a qualidade daquele crédito, ou melhor, a qualidade daquele crédito associada ao projeto social, ao benefício do entorno que ele pode gerar, à biodiversidade, os elementos, né, de vantagem que a gente pode criar, né, em recursos hídricos, e tudo isso forma preço de carbono. Mariana pode até falar depois melhor, né, essa formação, mas o fato é que hoje a gente compra crédito de carbono entre 5 e 10 dólares, tem projeções, né, muito claras que esse mercado, né, o valor desse crédito de carbono, dados os compromissos já assumidos, né, para 2030, 2050, se você faz a conta hoje, não fecha. O mundo continua poluindo, ao mesmo tempo você tem compromissos, né, muito claros lá para 2030, esse preço do crédito de carbono, deputado Arnaldo, vai disparar. E tem um tema aqui, de fato, né, que é o posicionamento de Brasil. Falando um pouquinho do BNDES, né, nós definimos 3 grandes blocos de atuação, além das atuações tradicionais do banco, né. A gente fala muito, né, da nossa fábrica de projetos. O que é a nossa fábrica de projetos? É a fábrica, é a preparação dos projetos que permitiram as concessões, PPPs, privatizações. Temos aqui uma super emblemática da própria Eletrobras. Eu participei ativamente desse processo, estava no roadshow lá da Eletrobras. A Eletrobras, não sei se vocês sabem, né, 95% da matriz da Eletrobras é renovável. Não existe isso. Isso aqui é uma vantagem comparativa gigante. O mercado até está reagindo positivamente, né, a essa visão dessa companhia com menos amarras, né, e, portanto, podendo já fazer novos investimentos. Inclusive, fez um agora em linhas de transmissão, que era uma coisa que a Eletrobras não fazia há muito tempo. A transação da Eletrobras foi a segunda maior oferta desse ano, perdeu para uma oferta da LG coreana, em termos em valor de dólar, né, foi 6,5 bi de dólar. Foi a maior transação de privatização do Brasil nos últimos 20 anos e foi a maior transação do mundo de utilities. Um negócio super emblemático. Essa fábrica de projetos fez todo o processo, né, de concessão, por exemplo, da SEDAI, saneamento. Só a gente pega SEDAI, Rio de Janeiro, Amapá e Alagoas, portanto, absolutamente apartidário. Rio, Amapá, Alagoas. A gente tem só de investimento entre outorga e CAPEX contratados 70 bi. A nossa conta da fábrica de projetos já estão contratados, isso não está capturado nos modelos econométricos, né, preditivos, mas o fato é que já está contratado no país mais de 200 bilhões de infraestrutura. Tem alguns números que vão até mais do que isso. Tem números, se você colocar todos os projetos e vai no plano, aí tem com BNDES ou sem BNDES, isso é só de BNDES, tá? Esse número vai a mais de 500. Porque aqui tem rodovias, ferrovias, portos. Um número gigante. Quando você fala de saneamento, você está falando de economia verde, por motivos óbvios. Segundo bloco, toda a atuação que a gente tem no MPME. Não sei se vocês sabem, hoje só o BNDES tem sua carteira variável estoque de crédito MPME de 110 bilhões. Se eu somar aqui o FGI PEAC, o FGI tradicional, criamos um FGI Energia para estimular, dar um garantidor para que o MPME, principalmente o MPME, ele consiga fazer a sua transição energética para solar. Se a gente botar tudo isso junto, são mais de 200 bi. Ou seja, transitam hoje no MPME, no BNDES, 210 bi. O estoque de crédito para MPME no Brasil são 800 bi. Transita no BNDES hoje 25 bi do estoque de crédito para MPME. E se eu juntar aqui os fundos de crédito, os FDICs, se eu juntar aqui os equipamentos, ou os fundos, né, que nós alocamos de Venture Capital, Seed Capital, até Private Equity, esse número sobe para mais uns 5 bi. E o terceiro bloco, que é a nossa direção estratégica, são os ativos ambientais. O BNDES entendeu, eu diria que é um
um elemento importante, direcional. A gente, quando a gente faz um movimento, a gente dá um call de mercado, a gente faz uma direção de mercado, o mercado entende que é por aí, que parece que faz sentido ir, que são os ativos ambientais. O que a gente está fazendo aqui? A gente criou um leque de opcionalidades para estimular essa transição energética, que vai desde financiamento em crédito. Então, tudo que o BNDES fizer hoje é linked. Linked quer dizer que é vinculado. Para você tomar um crédito no banco, vai ter que ter um indicador socioambiental. Vai ter que ter um indicador socioambiental. Se a gente pega só o que o banco já deu de recursos, né, para renováveis, é equivalente, deputado, a 5 anos sem carro em São Paulo. 5 anos sem carro em São Paulo já são os recursos direcionados para o mundo de renováveis. Então, tem financiamento, crédito para a transição energética. Aí eu tenho os instrumentos de equity, os instrumentos de investimento. Aqui a gente tem uma carteira, acho que muitos de vocês conhecem a história, a gente está fazendo uma reciclagem de capital, saindo de posições maduras e reciclando esse capital em quê? Tecnologia, inovação, criamos um fundo de IoT com a Qualcomm, e está indo super bem. A gente está fazendo de biotecnologia, o que a gente chama também do hard tech, capital mais longo, para estimular, né, tecnologia, inclusive de descarbonização. A gente está investindo em fundos de crédito, no mercado de crédito privado, a gente quer aumentar, né, o Brasil tem uma concentração bancária importante, 5 grandes bancos. Né? Hoje, o BNDES trabalha com mais de 60 parceiros, distribuidores, portanto, descentralizando o crédito. Os 5 grandes bancos que, no mercado de crédito brasileiro, representam alguma coisa perto de 85%, no BNDES, hoje o número é em torno de 49%. Ou seja, a gente está conseguindo descentralizar o crédito no país. E lançamos uma iniciativa que a gente entende que é uma iniciativa importantíssima, ainda de um tamanho pequeno, mas emblemática. A gente lançou, e já fizemos, a compra de crédito de carbono. Ainda no mercado voluntário, deputado, mas é o que a gente pode estimular, porque a gente dá, mais uma vez, uma direção para o mercado. Quando o BNDES entra, me permitam aqui o termo mais técnico, a gente faz o crowding in. O que é isso? O BNDES entrou, o sistema vem, porque passou pela diligência do banco, passou por todo o processo de compliance do banco, e que, de fato, não é trivial para quem está lá, é duro fazer a operação, às vezes demora mais do que a gente gostaria, mas o fato é que, quando a gente faz esse movimento, a gente já tem vários outros entrando. E aqui eu gostaria de citar o projeto do Floresta Viva, que é um match fund que o BNDES criou para a região norte, aliás, muito voltado para o bioma amazônico, onde a gente vai investir para cada R$1 que a iniciativa privada coloque, a gente coloca mais R$1. A gente, inicialmente, acho que Léo aqui do BNDES, acho que a gente previa ter uma captação de 500 milhões em 2 anos. Em 6 meses, a gente tem 1 bi. 500 do BNDES, 500 estão vindo da iniciativa privada, está pertinho de chegar nesse 1 bi, que é para preservação. E aí vale a pena comentar. O problema brasileiro, claramente, é um problema de desmatamento e preservação dos nossos biomas. A gente não tem o problema europeu. O problema europeu é outro, é uma matriz de natureza fóssil, até a própria, as negociações na COP, os movimentos que os europeus fazem, é no sentido de valorizar, e talvez não valorizar na medida correta, as vantagens comparativas e competitivas brasileiras. Temos até uma discussão, e até coloco para os senhores representantes, que o Brasil tem que fazer o seu alinhamento sul-sul, Indonésia e África, porque os problemas são parecidos. E aí sim, valorizar, quando a gente mantém uma floresta em pé, tem muito valor. Tem toda uma discussão, né, dos europeus, principalmente dos europeus, né, de adicionalidade, da característica daquele crédito a ser gerado. Tem muita discussão, mas é porque eles não têm floresta. A gente tem. E manter uma floresta em pé, e aí o deputado, você conhece muito bem,
Diz lá para o pequenininho, para quem mora naquela micro-região, olha, você pode plantar isso ou você pode deixá-lo. Você tem que pagar para manter a floresta em pé. Então, todos os movimentos, né, e aí acho que o BNDES, nós nos organizamos para poder ser, de fato, um grande provedor de estrutura financeira, mas eu diria mais do que a estrutura financeira, a estrutura de articulação, a estrutura do advocacy para essa transição da economia verde. Então, resumidamente, enfim, acho que já está no tempo, financiamentos, a gente tem uma linha de produtos de financiamento de baixo carbono, Finame baixo carbono, compra de máquinas e equipamentos, né, visando o processo de carbonização, já está escrito. É chegar lá no banco, isso já está listado, é simples de verificar os detalhes, entrar no nosso site. A gente tem a fábrica de projetos, todos os projetos que nós estamos fazendo a preparação, ou seja, a concessão, a PPP ou a privatização, tem um indicador, aquele proponente, aquele investidor, além, né, obviamente, né, do valuation, né, dos valores, né, a serem colocados, vai ter que apresentar um indicador socioambiental. Na parte de investimentos, de equity, os nossos fundos, né, a gente está crescendo muito a nossa família de fundos, são mais de 50 fundos, alguma coisa hoje perto de 10 bi. Eu tenho fundos direcionados para soluções, né, de natureza, né, o NBS, né, soluções baseadas em natureza. Eu tenho fundos de venture capital, né, e já tem uma série de empresas, né, que ganharam prêmios, né, 1,5 grau, que controla, né, o processo de aquecimento, né, inclusive em alguns biomas, já está lá. Processos de monitoramento, né, de desmatamento, na linha do desmatamento evitado. A gente já tem muita coisa, que é o capital semente que o BNDES coloca, o nosso BNDES Garagem, já tem uma série de coisas aqui. A gente tem os fundos garantidores, o próprio FGI-PEAC. Hoje à tarde estou indo para Brasília, me encontro lá com o SEBRAE, a gente vai comentar sobre o fundo garantidor que o BNDES está fazendo junto com o SEBRAE. A gente vai dar um novo impulso no FAMP, dinheiro BNDES, dinheiro SEBRAE, e tudo que a gente for fazer para o microempresário, para o pequeno empresário, para o MEI, vai ter um indicadorzinho lá também na linha, né, da economia verde. E tem uma outra área que é muito técnica, que é a área dos ativos problemáticos, né, do banco, que coincidentemente está na BNDES Parte, está comigo. A gente tem uma série de recuperações judiciais bem conhecidas, né? De Supervia, Novo Honor, Porto Açul, enfim, tem um portfólio grande. O que a gente está fazendo? Isso é realmente muito inovador. Na hora que a gente faz um plano de recuperação judicial, um indicador clássico é a recuperabilidade do crédito, só que a gente está botando também indicadores socioambientais e cada vez que que aquela empresa, aquela recuperanda, né, estiver, né, na sua atuação, ela, para ter uma redução de taxa no banco, tem que apresentar lá o indicador socioambiental. Então, é um conjunto, né, de ferramentas, concluindo, fazendo com que a gente prover para a sociedade, para o país, e principalmente para os brasileiros da última milha, né, condições para participar desse processo de transição energética. Não é trivial, gera um pouco de custo na origem, a gente sabe disso, tem um componente talvez até inflacionário, né, nesse processo de transição, mas é fundamental. E, para terminar, essa é a grande oportunidade do país. O Brasil é o grande provedor de comida no mundo, né, o Food Security. O Brasil pode ser, né, o grande provedor de energia renovável do mundo, né, o Energy Security. Agora, olha que interessante, deputado. Food Security, né, é o Brasil, né, mas onde que é tradeado os contratos de soja, de milho? Em Chicago. A gente não pode perder essa oportunidade de ter o trading, né, está aqui. A gente tem um projeto, né, junto com o B3, até de trazer uma parte desse trading, já numa visão mais regional, mas o fato é o seguinte, o Brasil não pode perder essa oportunidade. Eu acho que todos nós,
BNDES, sociedade, congresso, a sociedade brasileira, iniciativa privada, as entidades de classe, nos juntarmos, porque essa é a grande oportunidade do Brasil, de fato, ser protagonista. Muito obrigado, Bruno. Uma frase pelo final do Bruno, eu também acho. Brasil ser protagonista, né, professor Arlindo Felipe? Professor Arlindo Felipe, que é uma referência para todo esse setor de formulação, muito obrigado. Dirigiu a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, pró-reitor da Universidade de São Paulo, nos prestigiando aqui com sua presença, lhe agradeço. E nós conversamos aí nisso, o Brasil não vilão, o Brasil líder da nova economia, da economia de baixo carbono, a economia verde, né, Zé Carlinhos? Então, é isso mesmo. Menções ligeiras aí, a essa colocação tão bem-vinda aí, feita pelo Bruno Lalowski, que são ativos ambientais, ou seja, aquilo que parecia uma penalização, se transformar numa oportunidade. Acho que o setor agro está cada vez mais maduro para isso, né, Zé Carlinhos? Nós temos uma moeda verde extraordinária, coisa muito nossa, os CBIOS, hoje negociado já na Bolsa com muito vigor, e ver que dispositivos aí cada vez mais incorporam isso, né? Eu tive o privilégio de ser o relator do PSA, Pagamento por Serviços Ambientais, na Câmara, e você tem toda a razão, né? O PSA dialogando agora com toda essa temática que nós estamos fazendo, criando aí uma formidável também oportunidade. Minha gente, uma salva de palmas mais aí ao Marcelo Ramos, deputado Marcelo Ramos, ao Bruno Lalowski, agradecê-los. Eu combinei aqui com a nossa equipe, aqui com o Guilherme, nós vamos passar já ao outro painel, convidar o embaixador José Carlos para vir conosco, ele que representa o IBA, convidar a Mariana Lisboa para vir conosco, ela está aqui em nome da nossa Suzano, apresentar práticas aí ambientais. Se o Marcelo quiser continuar aqui à mesa, é muito bem-vindo. Eu tenho que ir para a sessão do Congresso. Você tem que ir. Temos sessão do Congresso. Você vai fazer remoto aqui? Não, vai fazer já, vai sair. Eu tenho que ir para lá porque tem... Algumas pessoas que estavam fazendo perguntas, o Guilherme, cadê o Guilherme? Guilherme levanta a mão, ele vai selecionar as perguntas para a gente, ao final, fazer uma rodada. Se o Marcelo não estiver, eu levo as perguntas para você e depois nós vamos ser portadores da sua resposta aqui. Mas, então, como o Marcelo vai ter que nos deixar, por favor, mais uma salva de palmas ao deputado Marcelo Ramos, lhe agradecer muito por estar aqui conosco. Obrigado. O Bruno vai continuar conosco aqui, a Mariana também vai continuar conosco após a palestra aqui, já justificar mais uma vez a saída do nosso Marcelo Araújo, o Marcelo Ramos, nosso Zé Carlos Araújo, Marcelo, juntei os nomes seu com o do Marcelo. O Marcelo Ramos, que, por motivo já explicado, terá que sair conosco, vamos fazer a rodada de debates em seguida aqui. Combinado, porque ele acha que a Mariana deve ficar ao final, que é o momento mais nobre, certamente, né, Zé Carlos? Tá certo? O embaixador José Carlos Araújo é o primeiro a usar da palavra. José Carlos Fonseca, hoje eu estou com Zé Carlos. Nós chamamos José Carlos. Embaixador José Carlos Fonseca cumpriu missões em vários países, em organismos internacionais, é um dos maiores quadros do Itamaraty, coordenou negociações internacionais e hoje, ao lado do ex-governador Paulo Artung, dirige o IBA. O IBA congrega todo o setor de produção de celulose do Brasil. O Brasil é o maior produtor mundial de celulose, para nossa alegria. É um prazer imenso tê-lo, ele que constitui também, na condição de dirigente do IBA, uma das entidades que nos ajuda muito aqui na frente da economia verde. Muito obrigado, embaixador José Carlos Fonseca, um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, meu querido amigo, deputado Arnaldo Jardim. Uma alegria muito grande participar aqui, obrigado pelo convite, pela oportunidade.
As duas primeiras partes da reunião foram muito instrutivas, muito boas, e nós agora, eu e Mariana Lisboa, temos essa tarefa de fechar um pouco o debate, mantendo o bom nível da discussão e da agenda. Como eu já pedi desculpas antecipadamente ao deputado Arnaldo e à minha amiga Mariana, de que vou precisar falar e sair por força de um compromisso que eu não tenho como escapar, eu vou me permitir, antes mesmo de falar um pouquinho da IBA, mencionar o papel da Mariana Lisboa, vejam só. E por isso que eu fico feliz de sair e deixá-la aqui falando sobre o nosso setor. A Mariana hoje comanda a área de sustentabilidade da Suzano. O Arnaldo dizia há pouco como é importante o setor de celulose. A Suzano é a maior produtora de celulose do mundo. E o Brasil é o segundo maior produtor do mundo e o maior exportador de celulose de mercado para o mundo. É uma empresa de quase 100 anos, faz 100 anos, acho que ano que vem, não é isso? 98 anos. 98 anos. 92 anos. E um exemplo de uma empresa muito bem-sucedida, competitiva globalmente, e da bioeconomia. Esse aqui é talvez o tema mais importante, que sempre que a gente pode, nós da IBA, da Suzano, das empresas associadas, queremos sempre deixar essa mensagem, quer dizer, que bioeconomia é um conceito amplo que precisa ser compreendido dentro desse escopo bem geral que ele precisa ter, até para justificar aquilo que nós ouvimos um pouco aqui na fala do deputado Marcelo Ramos e do diretor Bruno, sobre as oportunidades que estão diante do Brasil. Então, com isso, me desculpo antecipadamente pela saída abreviada daqui a pouquinho. Eu queria dizer que a IBA é a Indústria Brasileira de Árvores, completando 7 anos. Ela nasceu da fusão de entidades que representavam distintos elos do que lá atrás se percebeu era uma cadeia ampla, que vinha das florestas cultivadas, quem planta floresta com finalidade econômica, industrial, e os diversos segmentos industriais. Então, indo além do que o deputado Arnaldo Jardim mencionou na sua apresentação, sempre generosa, na verdade, nós representamos, portanto, esses diversos segmentos. Quem produz celulose, os diversos tipos de papel, quem produz placas, painéis, pisos, biomassa energética, carvão vegetal para a indústria siderúrgica. Temos em comum o fato de usarmos como principal insumo as fibras vegetais, que hoje dão origem a um sem número, isso não é exagero retórico, de novos produtos, novas aplicações que estão na lente dos nossos óculos, na tela do nosso celular, no tecido das nossas roupas. A própria Suzano tem uma joint venture, uma subsidiária, na verdade, lá na Finlândia, produzindo Spinova, que chama, né? A parceira Spinova, produzindo celulose solúvel para fios destinados à indústria têxtil. Já produz o tecido. Já produz o tecido a partir de fibras vegetais. Aqui no Brasil, a velha Duratex, que é nossa associada também, que hoje se chama Dexco, tem uma joint venture com uma grande empresa austríaca chamada Lenzing. Aqui no Brasil, essa joint venture se chama LD, que agora, poucos meses atrás, começou a produzir lá no Triângulo Mineiro celulose solúvel para fibras destinadas à indústria têxtil. E uma série de outros, assim, na cápsula dos medicamentos que nós tomamos, na película que embrulha os embutidos que nós consumimos, enfim, e numa série de outros usos cada vez mais variados desses produtos que estão no nosso dia a dia e que estão normalmente substituindo produtos de origem fóssil, no que é uma contribuição assim, fundamental, crescente, importante do nosso setor para, na prática, a descarbonização, para a economia de baixo carbono. Então, a temática ESG para o nosso setor é parte do nosso dia a dia. Não é, quer dizer, nós somos ESG avant la lettre, como se dizia em francês antigamente, quer dizer, antes mesmo dessa expressão surgir, porque há 20 e tantos anos nós dependemos
de certificações ambientais muito rigorosas, internacionais, sem as quais nós não temos acesso aos nossos mercados. Essas certificações embutem toda a ampla gama conceitual que está na sigla ESG, portanto, se preocupa com a questão social, a questão ambiental, a questão de governança das empresas. Então, assim, o nosso setor se orgulha muito de ser um setor, como um todo, da bioeconomia mais moderna, mais avançada, mais ampla do Brasil, e que exporta um modelo de funcionamento que tem como base, lá naquela origem comum, as florestas com manejo sustentável, altamente reconhecido. A semana passada, eu e o Paulo Artung, que é o nosso presidente, fizemos uma visita à Veracel, que, aliás, é uma empresa investida da Suzano, junto com a Stora Enso, que é uma empresa escandinava muito importante, muito antiga, visitando a própria Veracel, lá no sul da Bahia, conhecendo o trabalho formidável de, além de produção de celulose, naquela região que antes era paupérrima, deprimida, né, fazendo um trabalho fascinante de restauração de Mata Atlântica. Tem lá uma base que eles vêm desenvolvendo há muitos anos de restauração de vegetação nativa, assim, impressionante. Quer dizer, e essa prática é realidade nos mais de 1.000 municípios em que o nosso setor está presente, empregando mais de 1,5 milhão de pessoas, entre empregos diretos, indiretos, contribuindo de maneira vigorosa para a nossa balança comercial, exportando mais de 10 bilhões de dólares, né, para o mundo todo. Enfim, é um setor internacionalizado, competitivo, do ESG, e que depende da reputação de si próprio, do setor como um todo, como veremos aqui na apresentação da Suzano, que é a empresa líder desse nosso setor, mas que depende fundamentalmente da reputação do nosso país. Então, deputado Arnaldo Jardim, a sua iniciativa, a iniciativa da Câmara de fortalecer a frente parlamentar da economia verde, e eu tive o prazer de participar lá do lançamento, ainda em 2019, né, antes da pandemia, lá em Brasília, é um papel fundamental, porque o comprometimento da sociedade brasileira com a economia verde, com a sustentabilidade, com o compromisso, né, a obrigação de legarmos para as gerações futuras um planeta habitável, é um comprometimento que tem que ser evidenciado por todas as instâncias da sociedade e por todos os poderes. Então, as discussões de hoje, as apresentações de hoje, nos fazem lembrar isso. O engajamento do Congresso Nacional, o resumo que o deputado Marcelo Ramos fez sobre a saga do PL 528, quer dizer, que é fundamental. Não tem cabimento o país ainda não ter um seu próprio mercado de carbono já em funcionamento. Temos aqui, em funcionamento já há muitos anos, operações de mercado voluntário. O Brasil foi pioneiro lá no âmbito do protocolo de Quioto, ainda no MDL, no Movimento de Desenvolvimento Limpo, em operações importantes. O Brasil foi pioneiro, inclusive empresas do nosso setor, como Suzano e Klabin, por exemplo, em operações estruturadas de finanças verdes. Isso estou falando de coisa de quase 10 anos atrás, com emissão de certificados, de bonds atrelados a compromissos ambientais e agro-sustentáveis, né? Então, por tudo isso, o nosso setor é um setor que participa com muita satisfação, cumprindo uma obrigação, se vendo como parceiro permanente dessas iniciativas fundamentais para o Brasil agora e no futuro. Assim como já nos preparamos para a COP27, assim como estivemos lá na COP26, e vibramos com uma inflexão que o Brasil pôde fazer de modo a prestar, assim, aderir, né, à Declaração sobre Florestas, ao Acordo Global sobre Gás Metano. Nós esperamos que agora, na COP27, que vai acontecer em novembro no Egito, se conclua a tarefa que vinha se arrastando desde o Acordo de Paris, lá em 2015, 2016, foi frustrado em algumas ocasiões, mas que, em Glasgow, finalmente encontrou o ponto de convergência, mas que carece ainda da sua plena operacionalização, que é o que está sendo discutido agora,
E é nessa discussão, na letra miúda das negociações super técnicas desses instrumentos multilaterais, que nós podemos dar concretude a uma expressão que o diretor Bruno usou, muito feliz, quer dizer, que nós temos agora, sim, um grande desafio, grandes desafios temos na área ambiental, da sustentabilidade, temos problemas de imagem no exterior, mas é a nossa grande oportunidade, é a oportunidade que talvez o Brasil nunca tenha experimentado algo dessa grandeza, de se tornar, de fato, um protagonista assim, mais do que necessário, indispensável. Não se pode falar em descarbonização, economia de baixo carbono, sustentabilidade no seu sentido mais efetivo, se o Brasil não fizer parte desse processo e fizer parte com protagonismo, com peso, né, com o peso da sua estrutura, da sua economia, da transição energética que já vem realizando há muitos anos, e é por isso que a IBA fica muito feliz hoje de participar de mais desse evento da frente, desejando votos de que possamos continuar trabalhando juntos, meu querido amigo deputado Arnaldo Jardim. Muito obrigado e, mais uma vez, mil desculpas, vocês estarão super bem impressionados com a minha querida amiga e colega de setor, Mariana Lisboa, que vai brilhar aqui, enquanto eu peço licença para sair de fininho. Muito obrigado. Agradecer ao embaixador José Carlos Fonseca, então, a sua palavra e participação em nome do IBA. Você fica devendo uma reflexão para a gente, Zé, que é sobre a questão da Comunidade Europeia, esse acordo Mercosul, Comunidade Europeia, esse componente ambiental, de que forma isso pode complicar ou poluir essa questão. É algo que a todos nós, sem dúvida, preocupa, e nós queremos, no momento oportuno, conversarmos sobre isso. Viu? Tá? Muito obrigado, viu, Zé Carlinhos? Um abraço a todos. O aplauso de todos ao nosso Zé Carlinhos, que nos brindou com sua presença. E só lembrando que ele vai almoçar agora com o meu chefe, que ele repita os elogios que ele fez aqui. Por favor, hein? Não posso faltar. Pula para cá, mais pertinho. Mariana, por favor. Obrigada, deputado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite por participar aqui desse rico debate e lhe dar os parabéns pelo PL 1817, super atual e contemporâneo do futuro. Não tenho dúvida de que só com o alinhamento dos setores público e privado, de fato, a gente vai conseguir avançar nessa agenda. Então, fiquei muito feliz quando recebi e tenho certeza de que esse é o caminho. Não tem como alguém já disse aqui, é um caminho, de fato, sem volta. Precisamos estar muito alinhados nessa agenda. Parabéns. Vamos lá, eu trouxe uma apresentação, prometo que vou ser rápida, me deram 10 minutos e vou cumprir, espero conseguir cumprir esse tempo. Liz vai me ajudar aí passando os slides, né, Liz? Então, a gente começa com uma breve apresentação da Suzano, só para dizer quem somos. O embaixador José Carlos já falou um pouco sobre a Suzano. Somos uma empresa centenária quase, estamos presentes aí em diversos estados do Brasil. Temos 12 fábricas, uma fábrica em construção no Mato Grosso do Sul, onde a gente já tem uma fábrica, inclusive. Temos 21 centros de distribuição também ao longo do Brasil, alguns centros de estudos de tecnologia e terminais portuários também espalhados aqui no Brasil. Nós temos no Brasil cerca de 2 milhões de hectares de área, isso equivale, para vocês terem noção, ao estado de Sergipe, sendo que quase metade dessas áreas é áreas de conservação. Então, a gente tem um compromisso muito firme, muito forte com o meio ambiente. A Suzano é também uma empresa global, a gente está em mais de 100 países com a distribuição dos nossos produtos e também temos escritórios internacionais nos Estados Unidos, na China, na Finlândia, inclusive, como o embaixador falou, a gente está abrindo uma fábrica têxtil, que é uma fábrica em parceria com uma empresa finlandesa, a Spinova, que lança no mercado uma tecnologia nova de tecidos a partir de base renovável, então também é algo super inovador. Somos os líderes globais da produção de celulose de eucalipto, como também já foi falado aqui, isso é a tradução da bioeconomia, árvore plantada para fins industriais. Isso é, de fato, o que a gente pode chamar de bioeconomia. E falando um pouco aí sobre o setor, o embaixador também já trouxe alguns dados relevantes. Então, o setor hoje ocupa cerca de 10 milhões de hectares de áreas plantadas, quase também
6 milhões de hectares de áreas conservadas, geramos mais de 500 mil empregos, 500 mil empregos diretos, mais de 1,5 milhão de empregos indiretos, e estocamos em nossas áreas anualmente 4,5 bilhões de toneladas de carbono, que é muito relevante, e representamos cerca de 1% do PIB nacional, o que também mostra a força e o tamanho do setor dentro do Estado brasileiro. Falando um pouco da Suzano, falei como a gente tem 2 milhões de hectares, quase a metade de áreas de conservação, geramos 15 mil empregos diretos, o dobro quase de empregos indiretos, estocamos também em nossas áreas anualmente cerca de 15 milhões de toneladas de carbono, que também é muito, equivale a 8 vezes as emissões da cidade de Nova York, para vocês terem noção do que isso significa, e recolhemos anualmente mais de 200 milhões de tributos federais. Então, é um setor e uma empresa enormes e grandiosos, e com isso aumenta também a nossa responsabilidade no que toca aos pilares de sustentabilidade. Essa é uma preocupação já de longa data da Suzano, e que hoje, nos últimos 2 anos, a gente começou a chamar de ESG. Antes a gente falava simplesmente de sustentabilidade, mas os nossos compromissos sempre foram pautados no tripé ambiental, social e de governança. E é sobre eles que eu vou falar separadamente, de modo que vocês tenham um pouco de conhecimento do que é isso na prática. Durante muito tempo, foi suficiente para o acionista o lucro. Então, o que a gente chamava do capitalismo de shareholder. Então, o que interessava para o acionista era quanto da sua empresa, da produção, voltaria para ele. Hoje, isso não é mais suficiente. O próprio acionista e a sociedade também cobram que legado eu vou deixar para esta e para as próximas gerações. Então, eu trouxe uma frase do Davi Pfeffer, que é o presidente do nosso conselho, em que ele diz que hoje o grande objetivo da nossa companhia é a geração e compartilhamento de valor com a sociedade, com as comunidades no entorno das nossas operações. Existe dentro da Suzano uma política de reinvestimento, então muito mais importante do que aquilo que retorna para os acionistas é de que forma a gente consegue multiplicar o produto das nossas operações, tanto, obviamente, em forma de lucro, mas também em forma de ações que venham a transformar o mundo. E é sobre essas ações que eu vou falar hoje especificamente. O que é ESG na prática? Então, são esses 3 pilares que a gente separou, e falando um pouco do ambiental, desculpa aqui que eu estou um pouco desconfortável com a posição. Nós temos uma série de ações ambientais que a gente pratica de forma regular. Então, recuperação de áreas degradadas. O setor florestal, existe um mito de que há o desmatamento para a fabricação de papel. Isso não existe, muito pelo contrário. O setor florestal tem uma política de desmatamento zero aqui no Brasil, e especialmente a Suzano. Essa é uma premissa intransponível dentro da companhia. A gente não planta em área que seja desmatada e nem compra madeira de terceiros que tenham realizado o desmatamento de floresta nativa. Pelo contrário, a gente só planta em área degradada e também recupera as áreas previamente, áreas de preservação e de reserva legal, que porventura tenham sido degradadas pelos produtores. A gente também faz um acompanhamento constante da fauna e da flora. A gente utiliza a técnica de plantio em mosaico, o que permite que haja um crescimento da biodiversidade no meio da plantação de eucalipto. A gente reutiliza a água dentro das nossas produções, dentro das nossas operações. Há, por parte da companhia, uma política de reuso da água e também um compromisso para a diminuição da utilização da quantidade de água dentro das nossas operações, a partir da excelência operacional. Essa é uma preocupação muito grande por parte da operação da Suzano. Além disso, a gente quase que produz a totalidade de energia que a gente utiliza, energia limpa, portanto, cerca de 90% da... obrigada, melhor. E uma água para você também. Obrigada. Cerca de 90% da energia que a gente utiliza na Suzano é produzida pela própria Suzano. Inclusive, a gente tem um compromisso de aumentar a oferta de energia limpa para o mercado. Está dentro dos nossos compromissos de longo prazo, que eu vou apresentar logo mais. E a gente aproveita os subprodutos das nossas operações como fertilizantes nas nossas plantações, o que é super interessante. A gente já tem hoje fábricas que a gente chama de resíduo zero. Todo resíduo gerado pelas nossas operações se transforma em fertilizante para as plantações. E esse é um objetivo que a gente pretende
ampliar para todas as nossas indústrias. Hoje, a gente já tem 2 ou 3 fábricas que são, de fato, resíduo zero, e o que a gente pretende é que todas elas se tornem resíduo zero. Essas são algumas das ações ambientais. Passo agora para o pilar social. No pilar social, a Suzano desenvolve uma série de projetos em todas as regiões onde a gente está presente. Então, são projetos ligados à educação, são projetos ligados às comunidades indígenas, aos quilombolas, projetos de geração de renda. Há um investimento direto por parte da companhia, e a gente faz também projetos baseados, por exemplo, em leis de incentivo, como projetos baseados na Lei Rouanet. Além disso, a Suzano faz também investimentos a partir de necessidades críticas, como no caso, por exemplo, da pandemia. Houve um investimento de mais de 50 milhões de reais por parte da companhia, com a compra de respiradores, com a construção de hospitais de campanha, apoio durante a vacinação. Nas recentes enchentes que houve, por exemplo, em Petrópolis, a Suzano também fez uma contribuição positiva para mitigar os impactos das enchentes em Petrópolis. Da mesma forma, no estado da Bahia, houve também recentemente uma crise terrível causada pelas chuvas, e a Suzano contribuiu para a recuperação da infraestrutura, especialmente dos municípios impactados pelas fortes chuvas. Então, há uma política, além de projetos que funcionam de forma habitual e constante, há também investimentos spot feitos de acordo com a necessidade, especialmente das comunidades no entorno das nossas operações. Eu vou mostrar um pouco mais à frente. A Suzano também tem um compromisso que deve acontecer entre 2020 e 2030, já está em prática, portanto, para a retirada da pobreza de cerca de 200 mil pessoas no entorno das nossas operações. Então, a gente vem desenvolvendo uma série de projetos para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das comunidades no entorno das nossas fábricas. Tem um estudo recente também do professor Armando Castelar, o economista Armando Castelar, que comprovou que, para cada emprego gerado na Suzano, outros tantos surgem no mercado. Então, por exemplo, um emprego que foi criado na Suzano, surgem outros que não têm nenhuma relação com a companhia, como, por exemplo, cabeleireiro, contador, frentista de posto de gasolina. Então, há um efeito dominó social muito positivo a partir da implantação de uma planta da Suzano, por exemplo, especialmente porque, normalmente, a gente está em municípios muito pobres, localizados no interior dos estados, como, por exemplo, o estado como o Maranhão, um estado como a Bahia. Então, o impacto social positivo é grandioso, como vocês podem imaginar, não só direto, mas também reflexamente, como esse estudo do professor Armando Castelar comprovou. Era algo que a gente já sentia, obviamente, intuitivamente, mas a partir de um estudo de um economista, da relevância do professor Armando, a gente pôde verificar isso a partir de números na prática. Só que tudo isso não seria suficiente se a gente não tivesse como monitorar, se a gente não tivesse como medir e garantir, não apenas que esses investimentos estão sendo realizados, mas que também eles serão, de fato, implementados. Então, por isso que a Suzano tem uma governança muito robusta, a partir de uma série de canais. Então, a gente tem central de indicadores, políticas corporativas, código de conduta, uma série de treinamentos e palestras e orientações que são feitas anualmente e constantemente para todos os colaboradores, comunidades corporativas. A gente tem eventos estritamente voltados à temática ESG. Recentemente, a gente teve algo que a gente chama ESG Call, que é um dia em que todo o nosso board está voltado para o público, a fim de apresentar as nossas ações ligadas à ESG e também responder dúvidas. É um evento aberto, voltado para os colaboradores internos, para a sociedade civil, para a imprensa, em que a gente tem a oportunidade de apresentar e também de se colocar à disposição para responder dúvidas. Hoje, a gente tem assistido aí muitos casos de greenwash, que é o que a gente chama daqueles que falam que fazem, mas que na prática não conseguem comprovar como fazem e de que forma medem. Então, a Suzano tem uma preocupação muito grande com a mensuração, com a comprovação das suas ações ligadas aos pilares de sustentabilidade. E foi, só voltando um pouquinho, foi a partir justamente dessa governança super robusta que a gente conseguiu ser a primeira empresa na América Latina a ter parte da sua dívida atrelada a metas de sustentabilidade. Metas ligadas ao aumento de número de mulheres em cargos de liderança e à redução do uso da água nas nossas operações. A gente conseguiu a obtenção de créditos a valores melhores, se comprometendo a alcançar, dentro de determinado período de tempo, a diminuição do uso da água e aumento do número de mulheres em cargos de liderança. A gente trouxe esses QR Codes, que vocês podem apontar a câmera e podem ter aí acesso aos nossos centrais de indicadores, e justamente mostrando a transparência das nossas ações.
a partir do nosso relatório de sustentabilidade, das nossas políticas corporativas e dos centrais de indicadores, vocês vão poder também acompanhar de que forma a gente mede o cumprimento desses compromissos são compromissos públicos que a gente estabeleceu em 2020. E eu trago esses compromissos logo em seguida. São as nossas metas de longo prazo. Essas metas estão alinhadas com os ODS da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e todas elas ligadas a um dos pilares ESG. Então, a gente estabeleceu esses compromissos públicos em 2020, a gente tem 10 anos para cumprir tudo isso, é a chamada década da ação pela ONU. Então, são uma série de compromissos ligados à diminuição de pobreza. Como eu falei, a gente tem como objetivo tirar mais de 200 mil pessoas da linha de pobreza no entorno das nossas operações, melhorar o IDEB nos municípios onde a gente atua, aumentar o número de mulheres e pessoas negras em cargos de liderança dentro da companhia, diminuir o uso da água, aumentar a oferta de energia para o mercado livre, ofertar produtos renováveis. A gente tem como meta oferecer até 2030 cerca de 10 milhões de toneladas de produtos no mundo inteiro de base renovável, e para isso a gente tem uma área que a gente chama de inovação, que combina dois fatores muito importantes para a economia, que são inovação e sustentabilidade. A gente chama inovabilidade. E a gente busca todos os dias produtos novos derivados de fontes renováveis. A gente quer também reduzir o uso de resíduos nas nossas operações, como eu já falei, tornando todas as nossas fábricas de resíduo zero. E temos um compromisso muito grande com a questão das mudanças climáticas. Não só com a redução das emissões das nossas operações, mas também com o aumento da captura de CO2 da atmosfera. Então, são compromissos, inclusive, que a gente já cumpriu 60% dessa meta que a gente estabeleceu para 2030, em face à urgência. A gente tem visto o agravamento das crises climáticas e, por isso, a gente antecipou o cumprimento dessas metas para 2025. E, ainda assim, já conseguimos alcançar 60% dessa meta a qual a gente se comprometeu. E a conservação da biodiversidade com a construção de corredores ecológicos que conectam os diversos biomas onde a Suzano está inserida. Então, essas são parte das ações do que a gente faz, mas o mais importante é que se compreenda que uma empresa de primeira classe como a Suzano está, de fato, fielmente comprometida com os pilares de sustentabilidade. Hoje, a sustentabilidade está, de fato, introjetada na estratégia do nosso negócio e é presente nos nossos processos de tomada de decisão. Então, não é algo que a gente faz como marketing, pelo contrário, isso faz parte do nosso negócio e é algo essencial e cobrado pelo nosso acionista. E a gente sabe que essa mudança, a gente tem vontade, a gente quer chegar em 2050 com o mundo descarbonizado, mas a gente precisa compreender que 2050 é agora, e a gente precisa começar a tomar essas decisões desde já, cada um, obviamente, dentro das suas possibilidades, a partir do seu tamanho, mas o importante é que a gente, desde já, compreenda que esse é um compromisso coletivo, que depende de ações individuais, e que, de fato, a gente só vai conseguir a transição para essa economia verde se a gente tiver a consciência de que é algo que a gente precisa iniciar desde já. E, por isso, deputado, eu fico muito feliz com um evento como esse, que visa, principalmente, manter essa discussão acesa. E é isso que a gente precisa fazer, deixar essa discussão sempre em pauta, para que quem ainda não tomou a consciência da necessidade de começar, que saiba que pode começar e que basta um primeiro passo. A gente não precisa começar como a Suzano, já com esse nível de governança, com esse tamanho de ação, mas a gente precisa, sim, se conscientizar de que todos nós precisamos fazer a nossa parte em busca dessa transição para a economia verde. Então, muito obrigada pelo convite.